Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Você já foi ao teatro? Sim, já. Já. E já assistiu aos Jogos Olímpicos? Também. Já. Assisti pela televisão. Pela televisão, sim. E você sabe o que é que um tem a ver com o outro? O teatro e os Jogos Olímpicos. Os dois levam emoção ao público. A emoção, o calor humano. É uma grande competição entre tudo. Você está competindo, vendo com outras peças. É nesse sentido, acho que é a expressão. O teatro, os Jogos Olímpicos, a classificação das notas musicais, a democracia, tudo isso veio de um mesmo lugar, a Grécia Antiga. Onde essa história que nos deixou tantas coisas importantes começou, é o que nós vamos ver agora. Nessa teleaula você vai conhecer a civilização que os gregos encontraram em Creta. Vai ver como os primeiros gregos dominaram a região e travaram a Guerra de Troia. E ver como eles fundaram cidades independentes que tinham costumes em comum. A civilização grega foi uma das mais brilhantes da antiguidade e deixou muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas ela não começou do nada, aproveitou muitas coisas que já existiam em outras culturas. E hoje nós vamos ver como tudo começou. Começou numa ilha, a ilha de Creta. Creta é a maior ilha do mar Egeu. Fica entre a Ásia e a Europa, junto com outras ilhas como as Cíclades. Creta era habitada por um povo de comerciantes, os egeus, ou pelasgos. Pelasgos quer dizer homens do mar. Claro, eles eram navegadores e o comércio marítimo a sua grande atividade. Azeite de oliva, vinho, trigo, frutas cítricas eram os principais produtos das ilhas. Eles também fundiam bronze e fabricavam objetos de cerâmica. Chegou cedo, hein? Estou acabando de embalar a mercadoria que vamos embarcar hoje. É encomenda? Sim, para os mercados de Troia. Eu vim apenas desejar boa viagem e trocar de roupa. Vai cuidar de política no palácio. Não, hoje é a tarde dos esportes. Eu vou treinar para as provas de atletismo. E sua irmã vai junto? A vida de uma sacerdotisa, ela tem obrigações no templo. Como era moderna essa vida dos egeus, hein? É. E como a mulher era emancipada, você viu? Não, ela participava da política, dos esportes. E você viu o que ela falou? Era a figura principal dos rituais religiosos. Olha, coisa difícil de se ver nas antigas civilizações, viu? É mesmo. Aliás, até Deus era mulher. Os cretenses adoravam a deusa mãe. E eles eram mesmo muito diferentes. As desigualdades sociais eram muito pequenas. Eles eram cultos e pacíficos. Tinham escrita. Os afrescos, as estátuas de terracota, ouro e mármore mostram que eles também eram grandes artistas. A civilização cretense foi uma das mais livres e progressistas do Oriente Próximo. Eles eram o que a gente poderia chamar de modernos. E parte da sua herança chegou até nós. Você acha a flauta um instrumento moderno? Ela é um instrumento moderno, apesar de ser um instrumento muito antigo. E você sabe quem inventou a flauta? Não sei quem inventou a flauta. Quem inventou a flauta foram os cretenses. Os cretenses gostavam tanto da dança e da música que inventaram a flauta e a cítara. Eles eram governados por um rei, conhecido pelo nome de Minos. Por isso, essa civilização também é chamada de minoica. O rei morava no Palácio de Knossos, o centro político dessa civilização. O Palácio de Knossos é prova do amor pelas artes e do desenvolvimento desta civilização. Era todo decorado com afrescos, tinha encanamentos e banheiros. Além dessas comodidades, o palácio tinha uma planta muito complexa, como um labirinto, o que ajudou a criar o mito do Minotauro. O Minotauro era metade touro, metade homem. Segundo a lenda, ele vivia dentro do labirinto e recebia jovens em sacrifício, até que foi morto pelo herói Teseu. O Minotauro era, na verdade, adorado pelos cretenses. Quem inventou a lenda de que ele recebia jovens em sacrifício e que foi morto por Teseu foram os gregos.
Ué, Vicente, a troco do que os gregos iam se meter nessa história? Se meteram e aí a história foi outra, viu? Olha, o grego Teseu ter matado o Minotauro é uma história que representa o fim do poder dos cretenses e o começo do poder dos gregos. Estamos em 3000 a.C. Enquanto nos vales do Nilo e do Tigre-Eufrates desenvolvem-se civilizações como as do Egito e Mesopotâmia, os egeus começam a florescer. Criam um grande império comercial e marítimo, cujo centro é Creta, e que se estende pelas ilhas do Mar Egeu e pela costa, em Micenas, Tirinto e Troia. Em 1500 a.C., outro povo, os aqueus, invade Micenas e Tirinto, assimilam parte da cultura dos egeus e avançam sobre Creta. Foi um período conhecido como Cultura Creto-Micênica. Em 1200 a.C., o Império Cretense desaparece. Os aqueus eram uma tribo de ários, e uma das explicações para o desaparecimento da civilização cretense é o avanço das tribos árias. Saindo do Cáucaso, os ários acabaram por se dividir. Um grupo, o dos germânicos, foi para o norte e centro da Europa. Outro, o dos italiotas, ocupou a Península Itálica. O terceiro grupo foi para o sul. Eram os helenos. Os helenos acreditavam serem todos descendentes de um mesmo antepassado, Helen. Hoje, quando nós falamos helenos, nós estamos falando dos gregos antigos. Mas eles chegaram aos poucos até a Grécia. E cada grupo de helenos se instalou em um lugar diferente. Os eólios se fixaram na Etólia, no norte da Hélade. Os jônios se fixaram na Ática. Os dórios, na Macedônia. E os aqueus, no Peloponeso. Ô, Vicente, olha. Oi. Mas nessa região aqui já tinha gente que tinha vindo de Creta. Olha lá. Os aqueus dominaram essa região, inclusive as cidades de Micenas e Tirinto. E os aqueus mudaram muita coisa por lá. As cidades se tornaram verdadeiras fortalezas. Os aqueus eram guerreiros, comerciantes e governados por um rei. Dominavam os outros helenos e aproveitaram muito da cultura dos cretenses, criando o que ficou conhecido como cultura creto-micênica. Além disso, os aqueus acabaram conquistando a ilha de Creta, mas essa não foi a sua conquista mais famosa. Os aqueus lideraram os outros helenos, quer dizer, os gregos, numa guerra duríssima contra uma cidade que tinha sido parte da expansão de Creta e que era estratégica para o comércio, a cidade de Troia. Em 1200 a.C., o Império Cretense acaba. Os aqueus dominam Micenas e Tirinto. Em 1100, os aqueus reúnem da Grécia e partem para a Guerra de Troia. A guerra entre gregos e troianos dura 10 anos e diz a lenda que acabou quando os gregos abandonaram o cerco à cidade e deixaram de presente aos troianos um grande cavalo de madeira, um presente de grego. Você sabe o que é um presente de grego? Presente grego? Você dá alguma coisa que você não quer, realmente. Presente de grego é uma relação com a Ilíada, né? Com a Batalha de Troia, mas é... Foi o cavalo de Troia e tal. Um presente grego é um presente que não é muito bem um presente, né? Meio que uma sacanagem, né? Que tem contigo e tal. O cavalo de Troia foi um presente de grego. Os troianos acharam que era bom, mas quando foram ver... Diz a lenda que os gregos deixaram um enorme cavalo de nas portas de Troia e foram embora. Os troianos acreditaram que tinham ganho a guerra, colocaram o cavalo para dentro da cidade e fizeram uma grande festa. Quando todo mundo já estava bêbado ou dormindo, saíram os gregos de dentro do cavalo e conquistaram Troia. Você tá brincando, Vicente? Verdade. Quer dizer que o cavalo que os gregos deixaram de presente era uma armadilha? Uma armadilha, tava cheio de grego dentro. Que história, hein, rapaz? História, aliás, muito bem contada por esse aí, ó. Homero, um lendário poeta grego que escreveu a história da Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi contada de maneira grandiosa, combinando poesia, mitos e lendas num grande poema atribuído a um poeta cego chamado Homero. Essa obra é a Ilíada. A sua continuação é a Odisseia, a história da volta do herói grego Ulisses à sua casa. Odisseu, ou Ulisses, era o rei de Ítaca, que havia se juntado aos gregos na guerra contra Troia. O líder dos gregos nessa guerra foi o rei de Micenas, o aqueu Agamenon. Durante séculos, nós pensamos que a Ilíada e a Odisseia eram pura ficção de um poeta genial. Até que no século XIX, alguém resolveu acreditar no poeta e descobriu
as ruínas de Troia. Precisa ver para acreditar. Troia fica no que hoje é território da Turquia e foi tantas vezes destruída que existem ruínas de várias cidades, cada uma construída sobre a anterior. A gente olha e fica lembrando de todos aqueles heróis gregos e troianos lutando com a ajuda dos deuses, como Homero contou. Troia foi completamente destruída pelos gregos, mas Micenas, que liderou os gregos na guerra, não pôde cantar vitória por muito tempo, pois chegavam os dórios. Os dórios aproveitaram para avançar no Peloponeso quando os outros helenos estavam enfraquecidos pela guerra de Troia. Arrasaram Micenas, Tirinto e Creta. Esse avanço dos dórios é o começo do período da história grega chamado de heróico. E como é que eles conseguiram, Vicente? Ah, sabe o que é? É que eles tinham uma coisa que os outros não tinham. Olha lá, armas de ferro. Mas peraí, que fim levou o povo aqueu? Olha, vamos pegar aquela jangada que está vindo e vamos fugir. Quanto mais rápido, melhor. Eu não quero virar escrava dos dórios como os aqueus. Viu só? Os aqueus se transformaram em escravos dos dórios. Dos outros helenos, quem pôde fugiu para as ilhas do Mar Egeu e para a Ásia Menor. Isso dos dórios acabou provocando a colonização pelos gregos de toda a região do Mar Mediterrâneo e ainda mais além. Essas cidades eram autônomas, quer dizer, independentes, mas falavam a mesma língua e tinham os mesmos costumes da Grécia continental. Por exemplo, a religião. Os gregos acreditavam que os deuses moravam num monte sagrado, o Olimpo. No Olimpo, os deuses eram presididos por Zeus e sua mulher Hera. Eram muitos, como Poseidon, o rei do mar, e Dionísio, deus da alegria e do vinho. Os deuses eram lindos, sempre jovens, mas tinham os mesmos defeitos que nós temos. Brigavam muito entre si, e quando resolviam descer entre os homens, às vezes dava confusão. Por isso, os homens sempre procuravam saber o que os deuses queriam. Para isso, consultavam os oráculos, templos onde as sacerdotisas recebiam as mensagens dos deuses. As histórias dos deuses e dos heróis gregos chegaram até nós através dos poetas. Algumas delas você encontra aí, nos seus livros. Mas agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que antes dos gregos havia uma civilização brilhante que se desenvolveu em Creta. Viu que os egeus eram os helenos que dominaram as cidades de Micenas e Tirinto, criando uma sociedade guerreira e comercial que aproveitou muito da cultura de Creta e ficou conhecida como Creto-Micênica. Viu que os egeus lideraram os gregos numa guerra contra a importante cidade comercial de Troia, vencida, segundo o poeta Homero, com o truque do cavalo de Troia. E que o avanço dos dórios provocou a queda dos aqueus e a colonização do Mediterrâneo pelos gregos, com cidades independentes que tinham os mesmos costumes e religião. Essa história apenas começou. Na próxima teleaula, nós vamos conhecer mais de perto a civilização grega. Até lá! Thank you.